Quem vem na Coop não procura só produtos, procura amigos. Não porque a Coop é perto, mas porque ela é próxima. Prateleiras cheias de histórias, repletas de memórias. Passado e presente se tocam. E marca este momento especial na história da Coop. É ter a mesma energia que tínhamos lá no começo. Coop, cooperação é nossa inspiração. Na Universidade de São Judas, você fica preparado para sair na frente. Preparado porque estuda com a qualidade da segunda melhor universidade privada de São Paulo pelo MEC. E sai na frente porque define a sua forma de ingresso. Vestibular tradicional, prova agendada ou só nota do Enem. E o seu resultado ainda garante bolsa de até 100%. Inscreva-se já em estudenasaojudas.com.br. São Judas, a universidade dos profissionais e líderes do futuro. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda, você que nos acompanha nas redes sociais, a plataforma digital do Repórter Diário, informação, prestação de serviços. Seguimos aqui de olho no dia a dia das movimentações que envolvem, que impactam a região do ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, interagindo com você que nos acompanha aqui na página do Facebook, no canal do YouTube, no Twitter e, claro, no site repórterdiario.com.br. A apresentação deste boletim do RDTV é minha, Leandro Amaral, e dele, Carlos Carvalho. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Leandro? Bem-vindo também ao RDTV, junto com o nosso internauta, nossa internauta, que está dando legado aqui nas nossas redes sociais, no RDTV especial de balanço aí desse ano de 2020 na área da política. Legal. E a gente está nesse momento aqui, contato direto com o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, ele que é do Partido dos Trabalhadores, um dos representantes do ABC na Assembleia Legislativa de São Paulo, para atualizar o que foi o ano de 2020, perspectivas para 2021, num ano, claro, todo atípico por conta da pandemia da Covid-19. Deputado, obrigado pela gentileza da entrevista. Tudo bem? Tudo bem, Leandro Amaral, tudo bem, Carlos Carvalho, quero saudá-los, cumprimentá-los pela atuação, né, importante atuação jornalística de ambos, junto com o RD, o Repórter Diário, seja RDTV ou mesmo impresso, saudar nossos internautas, cumprimentá-los. Nesse ano, como vocês disseram, muito difícil, um ano que todos nós estamos orando para que termine logo, porque tem sido dias muito tristes, muito difíceis com essa pandemia, com toda essa crise. Agora, deputado, em que pese um ano totalmente atípico, como a gente disse, por conta da pandemia, qual foi o impacto direto no dia a dia dos trabalhos? Claro que teve a questão da logística, não por muito tempo, não mais deliberação no plenário presencial e sim virtual, mas no dia a dia das discussões, qual foi o maior impacto que o senhor detectou nesse período na Assembleia Legislativa? Olha, Leandro, como você disse, um ano atípico, né? E assim, a Assembleia foi convocada para trabalhar e assim, à distância, como temos trabalhado virtualmente, temos trabalhado até mais, né? São muitas as demandas que surgem em todas as áreas e como nós estamos trabalhando virtualmente, começamos com as reuniões de manhã e terminamos tarde da noite com as diversas reuniões, levantando os inúmeros problemas, as demandas têm sido muito grandes por todo o estado afora, em todas as áreas, né? Se não vejamos, desde uma questão de segurança, onde nós tivemos grandes ações e grandes embates da polícia, com aumento da letalidade na atuação da mesma, mas, ao mesmo tempo, números crescentes de homicídios nesse período, de suicídios e N outros problemas. Aí você vai para a educação, né? Você vê que esse período todo ficaram sem aula, a rede pública estadual sem aula, sem merenda, e aí sem resposta do governo do estado. Aí você vai para a saúde, muitas mortes, muitas deficiências no atendimento, falta de EPI
e, ao mesmo tempo, parou todo o atendimento da saúde, né? Todas as cirurgias eletivas, ou seja, se você tinha uma doença, um câncer ou qualquer outra doença nesse período, não teve como tratar, porque os exames pararam, toda a saúde foi focada para essa pandemia. Enfim, em todas as áreas, demandas incríveis, e nós, deputados, fomos acionados por toda a nossa base no Estado afora, né, para estarmos lutando, para tentar corrigir equívocos, erros, omissões e tentando ações. Então, assim, esse ano foi um ano que talvez eu, nos 4 anos anteriores, eu tive um mandato de uma atuação muito forte. Creio não ter atuado tão forte como atuamos nesse ano de 2020, em virtude de todas essas demandas. A Assembleia Legislativa tem trabalhado assim, de uma forma bastante intensa. Hoje, as sessões são presenciais, não são virtuais. Teve um período grande, ou seja, de 20 de março até julho, foram sessões virtuais, mas logo 2 de agosto voltou às sessões presenciais. Também as comissões. Agora, as comissões estão voltando a trabalhar virtualmente, em virtude da dificuldade de alguns parlamentares que são de grupos de risco estarem participando. Mas, enfim, a Assembleia tem trabalhado muito nesse enfrentamento da pandemia. Deputado, boa tarde, bem-vindo aqui ao RDTV. Logicamente que foi um ano completamente atípico e que basicamente vivemos em torno da pauta da Covid-19, basicamente o ano inteiro, né? Como o senhor já disse, até tratando de questões policiais, porque não só o que aconteceu nos Estados Unidos reverberou aqui no Brasil também, mas o que aconteceu em cada estado, a gente viu situações em São Paulo, situação no Rio Grande do Sul, ou seja, a área de segurança também acabou sendo debatido, mas nas outras áreas, deu para minimamente debater alguma coisa? Transporte público, saúde nos demais aspectos, educação em outros aspectos. Deu para, de algum modo, pensar nesse futuro, nesse pós-pandemia, o que a gente pode fazer para ter um novo normal melhor para as pessoas? Olha, Carlos, assim, eu creio que os internautas tenham conhecimento das diversas proposituras que o nosso mandato fez nesse período. Vou dar um exemplo para vocês. Nós fizemos uma propositura de que se parasse a obrigatoriedade de se pagar as prestações da CDHU nesse momento. Por quê? Muita gente desempregada, né, com esses lockdowns determinados, aí, esse distanciamento social da forma que foi conduzido pelo governador, né, o comércio, a indústria, a prestação de serviço, ela teve que recuar, parar, e muita gente ficou parada. E o que fazer? Por outro lado, olha, a educação vai ser agora virtual, vamos fazer ensino à distância, mas as crianças não têm computador. Então, eu fiz propostas, por exemplo, também nessa área, para que o Estado fornecesse aos professores, aos alunos, equipamentos com acesso à internet, para que a gente pudesse enfrentar este momento e também o pós-pandemia, como muitos estados. A escola privada hoje, os alunos têm as suas aulas de forma virtual, sobretudo depois do horário da escola, né? Trabalhos em casa, e eles têm um meio para pesquisar, enfim. Muitas propostas, eu e vários deputados, sobretudo da bancada do Partido dos Trabalhadores, fizemos na área econômica e uma série de medidas. Mas é fato, Carlos, que o governo do Estado de São Paulo, o governador João Dória, ele se omitiu esse período todo. Essa crise financeira que o Estado está atolado, isso a tendência é piorarmos muito, porque o governador simplesmente se omitiu. Ele não discutiu esse momento de pós-pandemia. Qual foi a medida para diminuir o desemprego no estado de São Paulo? Olha, nós fizemos várias propostas, mas o governador não quis enfrentar e não mandou à Assembleia nenhuma proposta. Quais foram as medidas que o governador mandou
para que nós pudéssemos trabalhar a questão da segurança alimentar, porque a fome está no meio de nós e ela está chegando. Olha que curioso, as classes médias baixas já, não são só os pobres, não, porque você imagina um pai de família com a esposa e o marido desempregados durante 4, 5, 6 meses, começa a faltar comida na casa. E o governador João Dória e nem os seus aliados, o PSDB e os partidos aliados, quiseram fazer esse enfrentamento. Então, assim, eu lamento dizer que o Estado de São Paulo está vulnerável à fome, ao desemprego e vários outros assuntos. Por exemplo, eu falava há pouco, né? A medicina, a saúde, ela foi deixada de lado. O governador disse o seguinte: olha, temos uma pandemia e vamos acabar com o resto. Então, as cidades todas focaram no quê? Na Covid. E aquelas pessoas que precisariam fazer uma cirurgia disso, daquilo, um exame disso ou daquilo, foram deixados de lado. E aí, o que acontece? Isso vem agora aumentando o número de mortes por doentes que não tinham Covid, não têm Covid, estão morrendo por outros motivos. Por quê? Porque deixaram de ser atendidos com dignidade e, sobretudo, pelo Estado e pelos municípios. Então, quero dizer a você, Carlos, e aos internautas que nos acompanham, que a situação ela é extremamente complicada. Daqui a pouco eu tenho certeza que nós vamos abordar um tema, né? E o metrô vem para o ABC? Não, nada disso foi tratado. Vocês lembram da linha 20, rosa, que eles iriam fazer, que teve deputada que disse que botou uma emenda? Cadê isso? Está tudo parado. Nem o projeto básico, nem os estudos preliminares, nem o projeto executivo. O Estado parou e parece-me que parou propositadamente, porque a Covid tem que ser tratada, mas nós precisamos pensar no resto, né? Então, assim, nós estamos vulneráveis pela omissão dos governantes, né? E quero dizer também de muitos deputados e deputadas que, nesse período, souberam fazer propaganda e disputar as eleições no município, se esquecendo efetivamente do nosso Estado e os problemas que acometem o nosso Estado. Deputado, só para pontuar antes da gente discorrer sobre linha 18, eleições, etc., ainda sobre a questão da pandemia na ótica estadual, o senhor fez críticas ao governador João Dória, dizendo, por exemplo, que ele se omitiu em relação a propostas econômicas, dessa retomada econômica pensando pós-pandemia, e também na questão da alimentar, né? Essa questão daqueles que mais foram prejudicados pela pandemia e que não têm nem as refeições diárias aí necessárias para a saúde alimentar e com as qualidades nutricionais corretas. Mas do ponto de vista do Plano São Paulo, o senhor tem alguma crítica a fazer? Em algum momento o plano, ele abordou um determinado momento de forma equivocada? O senhor, por exemplo, eu vi várias críticas feitas ao Plano São Paulo, de que lá no começo ficou uma quarentena muito elástica, muito longa. O senhor defende, por exemplo, que tivesse tido um lockdown logo no começo e hoje talvez a gente pudesse ter um outro momento dessa pandemia. Esses times propostos em cada faseamento do Plano São Paulo estão corretos na sua avaliação? Olha, Leandro, eu fui crítico nas redes sociais, nos meus discursos da Assembleia, nas entrevistas que concedi, né, de que o governador o tempo todo foi errático. Se não, vejamos, até maio, nós começamos, dia 19 de março, salvo o melhor juízo, nós entramos em quarentena. Até maio, o governador tomou uma única medida pensando em mitigar o problema da pandemia. Qual foi a medida? Né? Ele antecipou o feriado do dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, para que fosse gozado no dia 20 de maio, emendando e fazendo um feriadão. Foi a única medida. Antes disso, ele tinha tomado uma outra medida, que era decretar a emergência. Ora, mais nada. Pesquisem, e eu quero desafiar os nossos internautas, e é importante que todos nós
tenhamos consciência disso, da omissão do governador João Dória em relação a isso. Depois de 40 dias de pandemia, que o governador João Dória definiu da importância do uso de máscara. Ora, não tinha vacina e o uso de máscara tinha que ser adotado no primeiro dia. Então foram muitos erros que o governador João Dória, que os prefeitos aqui do ABC, da capital, cometeram, e isso custou muitas mortes. Quanto ao Plano São Paulo, eu penso o seguinte: nós poderíamos ter fechado de forma escalonada. Ora, aonde não tem nenhum problema, eu não preciso fechar totalmente. Aonde eu tenho problemas, esses problemas podem ir se agravando, eu tenho que fechar mais. Isso não foi, e tem momentos que você precisa fazer um lockdown. O governador João Dória, assim como os prefeitos do ABC, da capital, da Grande São Paulo, se pautaram muito por pressões, né? Por exemplo, no momento de se fechar, o governador, de apertar o cerco, o governador flexibilizou, né? Onde tinha que continuar fechado, ele flexibilizou. E, assim, prefeitos do ABC, né, disseram que está errado, que ele está flexibilizando aqui, não está flexibilizando lá. Ele liberou a capital e manteve o ABC. E na capital estava pior que no ABC. Quero dizer que o governador João Dória foi errático, foi omisso. Nenhuma medida, Leandro, eu digo, e internauta, pense comigo. Eu digo a você, fique na sua casa. Mas como é que eu faço o povo ficar em casa? Como é que, se eu tenho comércio, qual é a proposta? Haverá redução de tributos? Eu estou falando de impostos. Eu não estou falando de um auxílio, como em muitos lugares foi dado. Eu estou dizendo o seguinte: olha, nesse momento de pandemia não terá faturamento, portanto, quem paga IPTU está suspenso de pagar o IPTU, quem paga taxa de licença de localização, alvará, e minimizar os efeitos para a classe empresarial, que é empregadora, mas também pensando o seguinte, no trabalhador, no pobre. Fica em casa, mas você vai comer o quê? Né? Olha, nós vamos abastecer de cesta básica, não vai faltar cesta básica, nós vamos cuidar da segurança alimentar nesse período, nós vamos investir milhões nisso. Esquece. O primeiro grande apoio que o governador João Dória deu, né, foi tirar milhões de alunos da merenda. Né? Agora, queria fechar. Ele quis voltar às aulas. Sabe por que não voltar às aulas presenciais? Porque os pais dos alunos e os professores têm responsabilidade com a vida e disseram: o senhor vai voltar, mas nós não vamos liberar nossos filhos para ir. Então, assim, foram erros em cima de erros, Leandro. E esse Plano São Paulo foi uma piada, né, que levaram muitas mortes e muita quebradeira. Né? Eu vou dizer uma coisa, tem lugar que não precisava sequer ter fechado. Não tinha um caso. Nós tínhamos... Por que se fechou? Para não deixar o vírus circular. Mas não tinha ninguém contaminado na cidade. Por que tem que fechar tudo? Você tem que fechar onde está tendo circulação. Né? E aí você vê briga do pessoal do Dória com o pessoal do Bolsonaro, ambos errando, um criticando o outro e o povo morrendo. Né? Liberou o uso das praias, aquele grande feriadão que o João Dória deu. O que aconteceu? O pessoal foi para a praia e foi contaminar o pessoal na Baixada e saíram de lá mais contaminados. Então, assim, eu quero dizer a você que basta verificar os números, basta verificar o estrago que foi feito, né? As ações do governador, elas foram de marketing, as ações dos prefeitos, e eu sou de São Bernardo do Campo e tenho que dizer o quanto o prefeito de São Bernardo do Campo errou na condução. Hoje, São Bernardo do Campo, segundo o Instituto Votorantim, é a segunda cidade do país com melhor condições hospitalares, médicas, para fazer o enfrentamento do Covid. E, ao mesmo tempo, é uma das cidades onde mais gente morreu, proporcionalmente. Né? Por quê? Porque o prefeito de São Bernardo fez muita live, muito marketing, mas foi errático do começo ao fim. Né? Mas, pelas lives e por isso tudo, foi reeleito. Né? E aí nós temos que conviver com isso.
efeitos da democracia, mas concluo. Para mim, o Plano São Paulo foi um plano pressionado pelo empresariado. Olha, agora abre. E aí, só perdoe-me, para concluir de fato, ele levou as contaminações crescendo violentamente na véspera da eleição, mas eles disputavam cidades importantes no segundo turno. O que fizeram? Deixaram até o dia da eleição, né? Quantas vidas? Eu publiquei um artigo no Diário do Grande ABC, né? Falando sobre isso, quantas vidas custaram deixar para fechar, né, de novo, para voltar atrás na medida por conta de uma eleição. Você vê que fecharam as escolas, mas liberaram o centro de compras de São Paulo. Olha como está hoje a Marechal Deodoro aqui em São Bernardo. Ora, qual a diferença? Eu não posso mandar os alunos, mas posso liberar para o povão comprar? Fica um pouco fora de senso essa lógica, e aí você percebe que o Plano São Paulo nunca foi sério. Deputado, o senhor, no meio da resposta, até falou um pouco da questão da briga do Dória com o Bolsonaro desde o início da pandemia, né? O Bolsonaro negacionista desde que chegou as primeiras informações no Brasil sobre a Covid-19, o Dória com essas situações, faz o Plano São Paulo, aí o Plano São Paulo regionaliza, aí depois regionaliza de outra forma, aí vai mudando, a gente não sabe nem mais do caminho que o Plano São Paulo tomou. Mas o quanto que o Bolsonaro também influenciou em atrapalhar essa situação, no sentido de discurso negacionista, o discurso achando que a Covid não existe, recomendando remédio que não tem valor científico comprovado. O quanto que o Bolsonaro também atrapalhou nessa história? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma, né, de que o Bolsonaro se mostrou para o Brasil, para o mundo, como uma pessoa inconsequente, responsável. O mundo se refere a ele como uma pessoa que causou muitas mortes, né? Quando você diz tem que evite a aglomeração, ele dava exemplo como assim, tem que aglomerar. Ele mesmo participava de aglomeração, e os números subindo, morrendo, diziam que seria uma gripezinha, diziam que isso não ia longe. Hoje o Brasil tem mais de 180 mil mortes por esse coronavírus. Eu vou ser muito honesto, né? Eu defendo a vida em todas as condições, eu sou cristão, né? E assim, eu não tenho dúvida nenhuma de que esse homem ele tem a responsabilidade por milhares de vidas no nosso país, né? Por mortes que aconteceram. Ele foi um mau exemplo, ele não governou, ele não enfrentou. Enquanto o mundo enfrentou essa pandemia, debateu, líderes mundiais dos seus países, líderes de seus países pensaram, divulgaram, ele disse o seguinte: isso não existe. Né? Esses dias mesmo, ele rindo, fazendo uma voz fina, disse: estou com medo da Covid, como se isso, né, fosse... É muito triste o que aconteceu no nosso país, o mundo hoje ri do Brasil, e o Bolsonaro muito parecido com o Donald Trump, que agora, graças a Deus, rejeitado nos Estados Unidos, lavado nas urnas, né? Deixa de ser o presidente de lá, e é o grande líder do Bolsonaro, né? Dois genocidas. Eu lamento muito porque ainda existem seguidores. Como é que pode? Mas Hitler também teve seguidores, né? E muitas pessoas do mal tiveram seus seguidores. E hoje esse presidente do país, ele não só é responsável pela morte de muitos brasileiros, mas também pelas questões econômicas. Qual foi o enfrentamento do Bolsonaro? Esse auxílio emergencial, né, só saiu graças à Câmara dos Deputados. Né? E ele que desacredita aquele poder, a Câmara dos Deputados e o Senado tiveram uma atuação rápida, tiveram uma atuação profunda, souberam enfrentar a pandemia com muita rapidez. Infelizmente,
o executivo, nós temos um presidente que é um fanfarrão, um brincalhão, um genocida, irresponsável. Eu não tenho dúvida, Carlos, dessa afirmação que eu vou dizer. Ele tem nas suas mãos o sangue de milhares de brasileiros pela sua inconsequência, né, nas ações que deveriam, nas suas omissões e nas suas ações. É o que você disse, a cloroquina, né, um remédio que hoje está comprovado que não tem efeito nenhum. Ele fez propaganda, dizia, e do ozônio, vocês lembram do ozônio? Era cloroquina, ozônio, o remédio Anita, que é um vermífugo. Um dia um bispo, amigo meu, me liga e diz o seguinte: olha, eu estou tomando o vermífugo do Bolsonaro. Eu falei: olha, tome cuidado, tome esse vermífugo sim, é bom, vai matar os vermes, mas não saia na rua, porque você vai se contaminar, vai morrer. Agora, deputado, em relação às demandas do Estado aqui com a região do ABC, eu me recordo, inclusive, um pouco antes da pandemia, o senhor chegou a fazer a audiência na Lesp, cobrando, por exemplo, esclarecimentos do secretário Alexandre Baldi sobre a questão da linha 18, aquela polêmica seria o monotrilho, seria o BRT, aí foi escolhido o BRT, o secretário ficou de apresentar um projeto, depois ele acabou sendo preso, aí voltou e até hoje não tem detalhamento do BRT aqui para a região do ABC. Aí acresce a modernização da linha 10 turquesa, que é tão almejada aqui, com mais acessibilidade para as estações, e a demanda mais recente, o piscinão Jaboticabal. Como é que o senhor vê essas demandas e essas discussões para 2021? Olha, o ABC, ele conquistou o metrô, né? Foi uma luta de muitos e muitos e muitos anos, muitos e muitos e muitos atores. O ABC, uma luta contra o PSDB, né? Conquistou o metrô, isso foi uma realidade, foi licitado, e o metrô, através da linha 18, o monotrilho, viria ligar São Paulo ao ABC, passando por São Caetano, passando por Santo André, chegando em São Bernardo, e com uma perspectiva de chegar, inclusive, a Diadema. Isso era realidade, licitado e contratado. Muitos governantes, eu sempre disse e reitero, ganharam eleição em cima dessa lógica do metrô. O atual prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, e a Carla Morando, sua esposa, usaram isso para vencer eleições, né? E outros atores, eu me lembro da Regina em Diadema, dizendo que o metrô vinha, eles que tinham trazido e conquistado e tal. O vereador João Dória veio, quando candidato, em campanha a São Bernardo, dizendo o seguinte: eu assumo o compromisso de trazer o metrô, tirar o metrô do papel, ou seja, pagar as desapropriações, que é o que faltava, né? E as obras iniciarem e o metrô virar uma realidade. Quando tomou posse, ele, o Orlando Morando, o Auríquio, Paulo Serra, Carlos Morando e o Tiago Auríquio festejaram, junto com o secretário Baldi, dizendo o seguinte: olha, não será um monotrilho, mas nós vamos fazer uma ligação BRT. Naquela época, Leandro, o Diário do Grande ABC me fez uma pergunta: o que você acha disso, deputado? Eu falei: olha, estão enterrando o metrô. Esses políticos terão responsabilidade, porque o ABC quer o metrô e o ABC precisa do metrô, né? Para o seu desenvolvimento, para a sua modernização, o ABC precisa do metrô. E aí o que aconteceu? Eu disse: não é verdade, não terá BRT. Eu tenho certeza que a única forma de termos metrô é se nós nos dessemos as mãos e a linha 18 fosse implantada. O resto é só marketing e pessoas vão continuar usando a história do metrô para obter votos aqui no ABC e continuarem no governo. E foi dito e feito, né? Não foi tocado, né? E não foi porque o secretário foi pego numa questão de corrupção, não, né? Não foi tocado porque o PSDB não tem compromisso com o ABC. Só para entender o que eu estou dizendo, o internauta, lá na Baixada Santista, em São Vicente, existe um monotrilho. Já há anos,
Ora, se lá tem, por que não aqui? Se aqui é uma região mais rica, mais desenvolvida e mais próxima de São Paulo, por que tem lá? É mais fácil o PSDB levar o metrô para Campinas, para São José dos Campos, do que trazer para o ABC. Isso é muita mentira que foi feita e uma irresponsabilidade dos prefeitos, que inclusive foram reeleitos, né, e de outros deputados e deputadas da região, né, ao sacramentarem a desistência da linha 18. Foram para um projeto que não tem, e linha 20, deixa eu dizer uma coisa para você, Leandro, e cobre de mim, quero te pedir, Carlos, você também me cobre, internautas, cobrem, não vão fazer linha 20, não vão fazer linha BRT, não vão fazer linha 18. Enquanto o PSDB governar o estado de São Paulo, o ABC, no limite, vai receber o bom prato. Ponto final. Desenvolvimento para a nossa região, esqueçam, é o PSDB. Governam o estado há quantos anos? Há 30 anos? Por que nunca trouxeram o metrô para cá? E o metrô que chegou aqui, por que desistiram? Né? Então, assim, eu tenho sido... assim, outro dia me disseram o seguinte: a tua luta pela linha 18, pelo metrô do ABC, está parecendo que você é o Dom Quixote de La Mancha, lutando contra... como é que chama? Ele lutava contra... Sancho Panza. Como é que chama? Sancho Panza. Era a história Sancho do... Panza era dele. Mas ele combatia contra torres, né? E, assim, é uma luta inglória. O ABC quer metrô, o ABC precisa de metrô, o ABC tem direito a ter o metrô. Os empresários do ABC precisam que os funcionários que vêm de São Paulo, de outras regiões, do ABC, de uma cidade para outra, cheguem rápido, com qualidade de vida, para que possam produzir. Os trabalhadores do ABC que trabalham na capital, que trabalham nas outras cidades, têm o direito de ter isso na região metropolitana, né? E enquanto o PSDB, enquanto o Orlando Morando liderar regionalmente, né, o Paulo Serra, o Auríquio, eu vou dizer uma coisa para você, internauta, e cheque o que eu estou dizendo. O ABC não terá metrô, né? Eu estou dizendo isso porque eu estou acompanhando. Sabe quanto que o governo deixou para a linha 20, que ele diz que vai trazer a linha 20 no orçamento desse ano? R$10. R$10. Eu fui o deputado estadual que mais emenda propus ao governo para que fosse tirado isso do papel. Diga-se de passagem, o RD Diário hoje traz uma matéria sobre o assunto e omite o meu nome, né? Mas aqui, aproveitando, é que eu sabia que hoje eu ia ser entrevistado, vocês sabiam que eu ia poder colocar, né? Eu fui o deputado estadual que mais valor em emenda propus para que essa linha saísse. O ABC tem o direito de ter metrô, governador, sabe? Se a deputada Carla Morando, o deputado Auríquio, o deputado Márcio da Farmácia e o deputado Michical, que compõem a base do governo, somados a mim e o Barba, entrássemos nessa mesma luta, o ABC teria o metrô. Mas não é essa a briga da deputada Carla Morando, que é líder do partido do governador, né? E tampouco do Márcio da Farmácia e também do Tiago Auríquio. Às vezes o deputado Michical se posiciona contra o governo em virtude disso, mas às vezes vota com o governo. Nós temos força, mas essas forças são usadas contra o ABC. E eu digo isso porque é importante para a economia do ABC essa ligação com o metrô, das cidades do ABC com a capital, né? É a ligação de São Bernardo com Santo André, de São Bernardo com São Caetano, de São Bernardo com a capital e as demais cidades com a capital e com as outras cidades. Isso é um direito nosso, já faz tarde que isso não vem, né? E nós precisamos continuar lutando. Da minha parte, quero assumir de público compromisso de continuar nessa luta, né? Agora, quero pedir, eu acho que toda a imprensa regional tinha que se somar nessa luta. Não precisamos atacar o governador, não precisamos atacar nenhuma figura,
mas lutar para que essa benfeitoria necessária venha para o ABC. Né? Olha o testemunho que eu estou dando. Eu disse, não vão fazer estudo nenhum. Eu me lembro que até a imprensa regional disse, olha, a deputada Carla Morando pôs 5 milhões, fez uma emenda de 5 milhões para que seja feito o estudo preliminar. Pergunto ao internauta e à imprensa, e ao Leandro e ao Carlos, foi feito esses estudos? Não foram feitos e, a depender do governador, não será feito. Queriam fechar o jantar no Bom Prato. Não fecharam por pressão de vários deputados que disseram o seguinte, governador, se fechar, nós vamos para a oposição. E não fechar. Então, assim, as perspectivas que nós temos a curto prazo é do João Dória, fazendo campanha, vai querer desfazer dos bens públicos, querem vender o Ibirapuera, querem vender a Sabesp, querem vender tudo o que puderem, acabar com o patrimônio do Estado, porque ele quer ser presidente da República. Então, assim, penso eu, internautas, penso eu, Leandro, Ricardo, que esse ano de 2021 vai ser um ano tão ruim como foi 2020. Por quê? Porque as pautas propostas não vêm inovar em absolutamente nada. Ora, eu tenho um projeto de lei que fala precisamos distribuir equipamentos com acesso à internet para professores e alunos para as aulas montarem. Nenhuma medida foi tomada. Né? E nós estamos já terminando esse ano, começando o ano que vem, só que os alunos sem acesso à internet, professores em vários lugares sem acesso à internet, e como é que vai ficar a educação? Né? Nós estamos vivendo um grande desemprego. Qual foi a medida que o governador tomou para tentar minimizar o caos? Né? Há poucos dias a gente viu na capital de São Paulo um carro sendo parado e a pessoa sendo retirada de dentro para que assaltassem. Isso é um caos social. Né? Se o governador não tomar nenhuma medida, isso pode se avizinhar no nosso dia a dia. Deputada, até para tentar resumir esse assunto, porque o Leandro aí trouxe aí alguns temas que são as obras maiores, podemos dizer assim, né? O metrô, o BRT, monotrilho, a questão de Jaboticabal, mas a gente tem outras pautas aqui da região que poderiam ser de menor valor financeiro, mas a gente sabe que são efetivas para a população. Por exemplo, aumentar os recursos para o Hospital Nardim em Mauá, tentar, de algum modo, instalar a rede Luci Montoro, que está lá há 3 anos parada aqui em Diadema. Eu digo aqui em Diadema porque eu estou em Diadema. Você vê outras pautas da saúde que também não andam, apesar do pedido de ajuda ao governo do Estado de São Paulo. No resumo, por que o governo do Estado, apesar de ter muitos representantes aqui no ABC, como teve nos últimos 4 anos, não teve um olhar nem mesmo para essas pautas que seriam muito mais fáceis de sair do que, por exemplo, a questão do metrô? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Carlos, e é muito duro dizer o que eu vou dizer, porque os representantes não estão nem aí com o povo. Né? Eu brigo e luto pelos meus representados, né? Seja com quem for. Eu luto para que, de fato, a gente possa atender as necessidades e tal. Vou dar um exemplo disso. Você já deu vários exemplos, vou dar mais um. Se você for ver a questão da segurança pública no ABC, só cresce os roubos, todas as modalidades de crime só crescendo. E aí eu te pergunto, o efetivo da Polícia Civil e o efetivo da Polícia Militar estão muito aquém do que deveríamos ter. E você sabe o que os deputados que apoiam o governo fazem? Nada. Cheque os números de quantos policiais civis, quantos delegados, escrivãos nós deveríamos ter na cidade, veja que temos. Tem um déficit violento de delegados, de escrivãos, né? Pessoal perito em criminalística, tem um déficit de policiais militares. Né? E o que os deputados do PSDB, dos partidos que apoiam
o governador vem fazendo? Absolutamente nada. Nós temos lutado, denunciado que nós queremos um efetivo maior. Né? Fomos nós, eu fui um dos membros da Comissão de Segurança que denunciei que os equipamentos de segurança que a polícia entregava para os soldados estavam vencidos e falhavam. E os deputados deles? Os deputados deles chegam na época de eleição e vencem as eleições, sei lá de que forma, né? E não tem a eles oposição nenhuma e o povo continua elegendo. Por que esses assuntos menores não estão sendo tratados pelo governador? Eu vou dizer uma coisa para você. Nós somos de uma região, uma das mais ricas do país, uma das mais importantes do estado de São Paulo, economicamente falando, né? E só que tem um partido que governa o nosso estado há 30 anos que resolveu dar as costas para a nossa região. Em qualquer área. Quero falar aqui com as pessoas que nos assistem a respeito, por exemplo, da situação das nossas escolas estaduais caindo aos pedaços. Eu não estou nem dizendo do salário dos educadores, do salário dos policiais. Eu estou falando das condições físicas das escolas. Quando chove mais dentro da escola do que fora. Falta giz, falta água para os alunos beberem, falta tudo, né? E aí está tudo certo, está tudo certo. E para piorar, o prefeito da cidade é do mesmo partido do governador e reelegeram, né, o governador, os prefeitos. Então, assim, eu lamento muito, né, essa condição, mas o ABC hoje paga muito caro por essas opções políticas que tem feito. Deputado, falando da política aqui a partir das eleições desse ano, qual a reflexão, na sua avaliação, que o PT deve fazer em relação ao seu desempenho? O PT tem números positivos e números negativos. Aqui no ABC, conquistou as prefeituras de Diadema e Mauá. Então, em 2016, tinha sido o pior momento do PT aqui na região, com nenhuma prefeitura. Agora, o PT terá 2 prefeituras a partir de janeiro, Diadema e Mauá. Agora, olhando Santo André e São Bernardo, que foram as 2 maiores cidades, Santo André, Abel Sirac terminou em segundo lugar, aproximadamente 15% dos votos, e em São Bernardo, o Marinho também acabou em segundo lugar, só que no cômputo geral, o Marinho teve menos voto para prefeito esse ano do que para governador em 2018. O que falta ao PT nessas grandes cidades, Santo André, São Bernardo, e até em outras cidades que o PT até então tinha importante na região metropolitana? O que falta para o PT retomar esse protagonismo na Grande São Paulo, na sua avaliação? Bela pergunta. Eu vou dizer, eu acho que falta ao PT dialogar mais com a sociedade. Né? Nós trabalhando... eu vou dar um exemplo de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo tinha, a rigor, 2 candidatos a prefeito que tinham condições da disputa, embora tivessem outros 2, mas que não faziam a disputa. Tinha o atual prefeito, Orlando Morando, e Luiz Marinho. Um ex-prefeito que realizou muito na cidade, na educação, na saúde, na moradia, na segurança pública, em todas as áreas. E um outro, e é importante dizer uma coisa, né, sem nenhum escândalo de corrupção. Teve um caso no final do governo, no último mês do governo, onde o prefeito Luiz Marinho, inclusive, foi absolvido, que era a história do Museu do Trabalhador. Marinho com muita qualidade, mas com defeito muito ruim. Marinho não propagandeou as suas ações, ele realizou, né, a história do ovo de pato. E foi sucedido pelo Orlando Morando, um prefeito que vários escândalos de corrupção envolvendo a administração quase toda, o supersecretário Maciel, que era secretário de coordenação do governo dele, isso e ainda somava como presidente da Fundação ABC, metido num escândalo de merenda. Aí teve o Mário de Abreu, o secretário vendendo cargos, e no depoimento dele disse que o prefeito sabia de todas as relações.
mas vários escândalos de corrupção, eu não vou estar aqui enumerando, né? E um prefeito que não fez nada na educação, na saúde, na moradia. O que ele fez? Praça Parque, né? E aí, o que acontece? Nós não dialogamos, não dialogamos por falta de instrumentos de diálogo, não dialogamos mesmo por erro nosso, né? Retomamos duas prefeituras que são Mauá e Diadema. Por quê? Porque nessas duas cidades, primeiro, Mauá, um grande corrupto que ficou mais tempo na cadeia do que na prefeitura, que foi o Átila, né? E Diadema, que pagou um alto preço pela omissão do prefeito, do Lauro, que detonou a cidade como um todo, né? São Bernardo, quem mora em São Bernardo sabe do que eu estou falando. Eu nunca tinha visto, Leandro Amaral, tanto dinheiro sendo usado numa única campanha. Nunca tinha visto. Tantos candidatos com tanta estrutura. De onde vem isso? Né? E aí, no dia da eleição, a quantidade de gente fazendo boca de urna, nem a polícia se via na rua, né? Então, eu creio, e eu tenho clareza do que eu estou dizendo, né? que falta a gente dialogar, falta a gente instigar, nós não podemos mais deixar a coisa como aconteceu dessa vez, né? Muita mentira foi jogada na rua, muito dinheiro. Só para você ter uma ideia, nunca tinha tido o número de candidatos a vereador que São Bernardo teve nesse ano. Só da base do atual prefeito, mais de 600 candidatos, ou por volta de 600 candidatos. Luiz Marinho tinha 180, né? E se juntar candidatos, 4 candidatos a prefeito, os candidatos a vereador, não dá o que o Luiz Marinho tinha. Portanto, né, o que a gente viu é que o PT vai ter que acompanhar para e passo. Precisamos fazer uma oposição dura ao prefeito Orlando Morando, né? Nós precisamos denunciar as corrupções que aconteceram e que podem acontecer. Precisamos acompanhar melhor esse governo. Nós erramos nesse processo, né? A gente correu atrás de uma série de coisas e deixou o Orlando fazer o que quis da cidade. Eu creio que respeito os resultados da urna, né? Eu torço muito por São Bernardo, mas é impossível o atual prefeito, se ele repetir o que fez nos 4 primeiros anos, né? Nós vamos agora pegar um janeiro, fevereiro, março, a cidade no meio do mato, a saúde sem atendimento ao nosso público, não fez uma medida municipal para estimular o comércio, a indústria, a prestação de serviço. Vamos ver um grande desemprego, uma grande fome e um problema sério na segurança, porque isso reflete muito na segurança. Então, assim, constatação. O PT conversou pouco, né? E aonde conversou melhor, retomou a cidade. Deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, do Partido dos Trabalhadores, um dos representantes do ABC na Alesp, falando desse ano de 2020, uma projeção para 2021, analisando as ações do governo de São Paulo, da Alesp, e também as eleições na ótica do dia a dia, da lição de casa do Partido dos Trabalhadores. Deputado, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista, à vontade para as considerações finais. Eu quero te agradecer, Leandro, por essa oportunidade, ao querido Carlos também, a Rede RD, parabenizar vocês pelo ótimo jornalismo que vocês fazem, né? Eu os acompanho diariamente, né? Seja virtualmente, seja também por escrito. Parabéns a vocês. Eu quero aqui me solidarizar com os familiares de todos que perderam a sua vida ou entes queridos para esse vírus, né? Dizer a vocês que eu, da minha parte, tenho lutado para que a gente possa fazer um enfrentamento melhor. E desejar a todos e todas um Natal abençoado pelo nosso Deus, que nos livre desse mal, torcer muito para que a vacina venha, né? E que possa imunizar e que a gente possa
pensar num novo normal, né? Que nós possamos sair às ruas, nos abraçar, né? Que o calor humano possa voltar. Deus abençoe a cada um de vocês e quero te agradecer muito, Leandro e Carlos, por essa oportunidade de estar dialogando com os internautas ligados aqui no RD, tá bom? Obrigado, deputado. Para quem quiser rever a íntegra da está publicada nas redes sociais do Repórter Diário, no Facebook, no YouTube, também no site do Repórter Diário, sempre trazendo a repercussão. Obrigado, deputado. Até a próxima. E a gente segue atualizando as informações deste dia, Carlos Carvalho. Vamos lá, tem bastante coisa para atualizar. Tem bastante coisa, Leandro, mas deixa eu começar com uma notícia urgente, de agora há pouco mesmo. Até a gente está tentando confirmar de outros modos, mas saiu num site que cobre bem o esporte fora da capital paulista, né? O site Futebol Interior, um site bem renomado em relação ao futebol paulista, que está informando que o técnico do São Bernardo Futebol Clube, o Marcelo Veiga, infelizmente faleceu aos 56 anos por causa da Covid-19. Marcelo Veiga, que já estava há algum tempo internado na Santa Casa de Bragança Paulista, por causa da Covid, e segundo o site Futebol Interior, que é um site, como eu disse, bem renomado, pessoal que faz uma cobertura gigantesca do interior de São Paulo em relação ao futebol, confirmando a morte do Marcelo Veiga aos 56 anos. Alguns clubes que o Marcelo Veiga passou, como o caso do Remo, já usaram as redes sociais para divulgar a informação e para lamentar a partida do técnico do São Bernardo. Estava fazendo um grande trabalho no São Bernardo, o time foi semifinalista da Série A2, é semifinalista da Copa Paulista, então está no mata-mata da Copa Paulista e agora perde o seu principal comandante. Por enquanto, a gente não tem nenhuma confirmação por parte do São Bernardo, por isso que nós estamos informando a fonte direta sobre esse assunto, essa triste notícia da morte do Marcelo Veiga, técnico do São Bernardo, aos 56 anos. Claro, assim que tivermos informações, mais detalhes, a gente vai divulgar no site repórterdiario.com.br. Leandro, vamos seguir então aqui com o nosso resumo, falando rapidamente do que foi falado hoje pelo governador João Dória durante a coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. Hoje houve um adiamento, na verdade, né, de uma informação. A princípio, esperávamos para amanhã a entrega de parte do relatório em relação à Coronavac, que é a vacina da Sinovac, em conjunto com o Instituto Butantan. E acabou esse processo, essa entrega desse relatório, adiado para o dia 23, para que no dia 23 realmente seja entregue o relatório completo de tudo que aconteceu na fase 3. A expectativa do governo do Estado, Leandro, é baseada em cima de uma lei aprovada ainda em fevereiro aqui no Brasil, que a vacina, o uso emergencial da vacina, possa sair em 3 dias. Então, em 3 dias, em máximo 72 horas, poderia sair uma autorização para o uso emergencial, o que, a princípio, poderia encaminhar com mais rapidez a questão do uso da Coronavac a partir do dia 25 de janeiro, como quer o governo do estado de São Paulo. Porém, a Anvisa, Leandro, já divulgou uma nota agora há pouco dizendo que a estimativa de tempo para que uma vacina seja aprovada de maneira rápida aqui no Brasil é de 10 dias. Levando em conta Natal, Ano Novo, esse período todo, ainda dá tempo de ser aprovada uma vacina até o dia 25 de janeiro, daria tempo da Coronavac ser aprovada caso a sua eficácia seja comprovada, mas mesmo assim é algo que a gente tem que esperar, porque está virando uma briga de foice. Ninguém sabe exatamente, Leandro, como o Brasil vai se posicionar diante das vacinas, lembrando, reforçando a informação de que no Brasil não existe nenhuma vacina com pedido de uso emergencial ou do pedido normal dentro da Anvisa. É importante esse destaque, Carlos, você bem lembrou, a Anvisa colocou hoje o prazo dos 10 dias para a questão de análise emergencial, porque para o pedido definitivo, o registro definitivo, o prazo médio
é de 60 dias, ou seja, de 2 meses. Então, por isso é importante a gente continuar para e passo aí acompanhando, ver esses desdobramentos, para ver como vai ser, inclusive o pedido de outras vacinas assim que houver, né? A Pfizer, que já tem alguns países, vamos ver a hora que chegar aqui no Brasil, mas bem lembrado pelo Carlos, a Anvisa atualizou até este exato momento, não há nenhum pedido por parte de nenhuma vacina para registro na Anvisa. Vamos falar da situação de São Caetano, Carlos, do Parra? Notícia de agora há pouco, inclusive a nossa colega Gislaine Jacinto, do ABCD Jornal, já publicou. O Edson Parra, vereador de São Caetano, entrou com um recurso no TRE para tentar manter, né, a sua reeleição a vereador e não perder o cargo para o Beto Vidosky. Segundo a informação da Gislaine, a gente vai correr atrás direitinho de todos os detalhes desse pedido de recurso. O Parra alega que o Beto Vidosky foi indeferido junto com o prefeito José Aurico Júnior por problemas na campanha de 2016, quando ambos foram eleitos para comandar a cidade, os problemas nas doações irregulares. A grande questão, Leandro, é aquilo que nós falávamos, né, já na semana passada, não tinha como o Parra fazer qualquer tipo de ação sem envolver diretamente o nome do Aurico de algum modo, né? Então, o Parra se utilizando de uma acusação, né, não só uma acusação, né, de uma ação que já foi julgada em segunda instância de doações irregulares de 2016 para manter o cargo contra o Beto Vidosky, mas automaticamente o processo acaba envolvendo com o Aurico, né, ou seja, acaba sendo também contra o Aurico. Resta saber como vai ser o posicionamento do Tribunal Regional Eleitoral, lembrando, Leandro, que até a próxima sexta-feira, dia 18, vai acontecer a diplomação de todo mundo. E aí nós estamos entrando aí na contagem regressiva para saber se o Aurico e o Beto Vidosky serão mesmo diplomados no próximo dia 18. Lembrando que no sistema de divulgação de candidaturas, Leandro, o Beto Vidosky ainda não aparece como eleito. E até a defesa do Parra argumenta, Carlos, nesse sentido, daquele princípio da indivisibilidade da chapa. Ou seja, se o Aurico teve a sua condenação mantida e o seu recurso negado por conta disso, e o Beto fazia parte desta chapa, segundo a defesa do Parra, retomando o princípio da indivisibilidade da chapa, então o Beto também deveria ter o mesmo destino que o Aurico. Ou seja, é aquilo que a gente tem falado no dia a dia do matrimônio, né? Quando você casa, você herda e junta o que é bom e o que não é bom. Mesma coisa seria na chapa, né? Como se trata de um processo eleitoral e não administrativo, então tudo de bom e de ruim recairá sobre a chapa, né? Agora vamos ver quais serão esses encaminhamentos. Lembrando que o Beto foi absolvido por unanimidade e o Aurico teve a sua condenação mantida, né? Ou seja, o não deferimento do pedido de recurso, também esse não deferimento por unanimidade no plenário do TRE, Carlos. Exatamente. E só para fechar aqui o nosso resumo, Leandro, porque daqui a pouco a gente volta com a RDTV, vai ter mais 2 RDTVs hoje, a gente já vai anunciar, mas só uma notícia também de última hora, o ministro do STF, Edson Fachin, acabou de emitir uma liminar que suspende o decreto do governo federal que acaba com a alíquota para arma de fogo, né, a alíquota de imposto para arma de fogo. Então, com a decisão do Fachin, é suspendida essa ação do governo federal e as armas de fogo voltam a ter os seus impostos cobrados normalmente. A decisão fica mantido o imposto de importação, que é de 20% em relação ao valor da arma. Então, mais uma polêmica aí do governo Bolsonaro. E só para reforçar, o Globoesporte.com também, Leandro, acaba de confirmar a informação da morte do Marcelo Veiga, técnico do São Bernardo. Então, também já está no site do GE, né? Eles dizem que o hospital, né, a Santa Casa de Bragança Paulista, confirmou a informação, mas ainda não houve detalhes sobre como estava o estado de saúde exatamente do Marcelo Veiga, e então, logicamente que ainda também não tem nenhum tipo de informação sobre velório e enterro, mas daqui a pouco a gente vai trazer, assim que sair as novidades, a gente vai atualizando vocês no site repórterdiario.com.br.
Leandro Amaral. Isso, voltaremos, como disse o Carlos, daqui a pouquinho, às 6 horas, entrevista com outro deputado estadual, Coronel Chicauá do PSL, e 7 horas da noite, entrevista com o prefeito de São Caetano, que voltou presencialmente ao Palácio da Cerâmica após recuperação e tratamento da Covid-19, o prefeito José Auric Júnior, para falar da situação de saúde, da recuperação, para falar do retorno à cidade, do cenário político, do cenário jurídico, tudo isso a partir das 7 da noite. Carlos, é o tempo de tomar uma água. Daqui a pouco estaremos de volta, se Deus quiser. Exatamente, Leandro. Um grande abraço a todos. Até daqui a pouco. Mais informações no site repórterdiario.com.br. Valeu, galera. Até o próximo RDTV. Respeito e amor ao próximo. Essa sempre foi a bandeira erguida pela Suzantur. Respeito e amor a você. Sabe por quê? Porque o ônibus não é apenas um meio de transporte. É onde você conhece pessoas, faz amigos, descansa depois de um dia cansativo de trabalho. Enfim, nós somos uma família. A Suzantur entende isso. Aliás, sempre teve isso como lema: dar carinho e conforto para vocês. E nesse momento que nós estamos vivendo, o cuidado com a saúde tem que ser redobrado. E a Suzantur fez isso. Ela tomou todas as medidas necessárias para que você, colaborador, e você, passageiro, viajem com segurança. Imediatamente foram tomadas medidas para proteger você. Só para ter uma ideia, os ônibus já saem higienizados da garagem e depois são higienizados nos terminais. Fora álcool gel disponível em todo lugar. E sabe por que a gente faz isso? Porque a gente respeita a vida. A gente respeita você. O cuidado e a segurança nesse momento depende de todos. E acreditem, a Suzantur está fazendo seu papel no combate a esse coronavírus, porque vocês são muito importantes para a gente. Isso vai passar e nós vamos sair ainda mais fortalecidos. Deus abençoe a todos nós. Conquiste novas oportunidades. Faça sua graduação na Fundação Santo André. Cursos nas áreas de Engenharia e Arquitetura, Direito, Gestão e Negócios, Tecnologia, Psicologia, Ciências Naturais e Educação. Novo curso de Ciência de Dados e Publicidade e Propaganda. Inscreva-se no Vestibular 2021 da Fundação Santo André.